Existe uma palavra finlandesa que não tem tradução. Significa ser obstinado, persistente e não desistir mediante um momento de desengano e descrença. Sabe aquele momento que um desafio impossível aparece nessa jornada que a gente chama de vida? E ainda assim, mesmo mediante a tamanho desafio, a gente segue em frente e não desiste. E a palavra que define melhor isso em finlandês se chama sisu. Sisu, que também é um filme de ação à moda antiga, que referencia grandes clássicos do cinema de ação trash dos anos 80 e 70. Clássicos aí como Comando pra Matar, Rambo 2, Comando Delta, e tudo isso com uma pitadinha moderna de John Wick, estrelando um protagonista praticamente imortal e que quase não fala o filme inteiro. Ele vai sofrer todo tipo de ferimento, vai enfrentar diferentes tipos de maníacos, mas ele não apenas os enfrentará, como vai trucidá-los de maneiras criativas, deixando até mesmo o lendário BJ Blazkowicz orgulhoso. E esse que é o ponto alto do filme, já que é sempre muito divertido ver nazistas se ferrarem em um filme. Eles são a escória de um genocida maníaco que odeia judeus e eles precisam ser destruídos. E é por isso que todo e qualquer maldito que encontrarmos usando o uniforme nazista terá que morrer. Sisu é exagerado e violento e, como eu falei antes, tem um protagonista que fala pouco. Isso porque o protagonista só vai falar no filme lá na cena final. Até esse presente momento ele é um cara mudo. E aqui a gente conhece um homem de idade mais avançada, por volta dos 60 anos ou mais, que vive em um lugar desolado da Finlândia durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Ele é um garimpeiro que vive sozinho com seu cachorro em um lugar inóspito, quando num dia ele tem a sorte mudada quando ele descobre ouro na propriedade em que ele tá. E descobrir esse tipo de mineral naquela época era como ganhar na loteria, meu amigo. Diante dessa descoberta, o homem coleta aquele ouro todo e decide ir até o banco mais próximo para trocar sua pequena fortuna em dinheiro. No entanto, a gente tem um pequeno detalhe nessa história. A cidade mais próxima, que tem o banco mais próximo, ela está a mais de 900 quilômetros de distância do ponto em que ele se encontra. A jornada que ele vai ter até chegar nessa cidade vai ser bem longa. Mas essa é a chance da sua vida. A chance de ter uma vida próspera em um momento tão difícil da história da humanidade. Então ele pega seu cavalo e seu cachorro e inicia a jornada. O problema é que em um determinado ponto do caminho ele se depara com um comboio de soldados nazistas que se interessam pela fortuna do misterioso senhor de poucas palavras. Só que mexer com aquele cara ali vai ser o maior erro dos soldados, pois aquele senhor, na companhia daquele simpático cachorro, ele não é um simples garimpeiro, mas sim uma máquina de matar. E a partir do momento que os soldados o confrontam, eles liberam uma fúria de um homem com foco, que não vai descansar até varrer aqueles soldados da face da terra. Nenhum personagem nesse filme aqui é bem desenvolvido. O protagonista pouco se sabe sobre ele, só o fato de que ele é um ex-militar que passou por muita coisa e matou muita gente. Ah, e aparentemente ele também se recusa a morrer. Os soldados inimigos também, nenhum deles tem uma base de desenvolvimento. O que chega mais próximo disso é o capitão do comboio inimigo, que é um dos vilões que tem mais destaque. Mas ele não necessariamente é bem trabalhado nesse filme aqui. Existe também um grupo de mulheres que são prisioneiras dos soldados em questão, e possivelmente escravas sexuais deles também. E apesar de não ter muito destaque na trama, o caminho delas eventualmente vai se cruzar com o do protagonista. E ele vai libertar essas mulheres e vai dar a elas uma chance de revidar, equilibrando assim a balança que estava um pouco desfavorável pro lado delas. Aí, meu amigo, você já sabe, né? É hora da vingança. E ela vai ser belíssima. É com esse núcleo enxuto de personagens que nós somos brindados em uma luta pela sobrevivência repleto de cenas de extrema violência. Inimigos sendo eliminados cada vez de maneiras mais criativas e brutais, em belas cenas de violência estilizada. E isso aqui é a prova de que menos é mais. Sisu não precisa de um orçamento gigante como algumas obras por aí. Fica claro que esse filme aqui ele não foi muito caro, mas isso não o desmerece. O diretor sabe o que faz aqui. Ele entrega boas cenas de ação, ainda homenageia clássicos, principalmente ali da década de 70, com sua estética retrô, muito utilizada em alguns filmes Grindhouse. Assim como a sua bela fotografia e os cenários inóspitos da Finlândia, que acabam sendo convidativos para aquela carnificina
carnificina apresentada. Todo personagem aqui ele tem uma aparência de sujo, aparência de que provavelmente eles não tomam banho há dias, o que passa essa sensação de veracidade, mesmo mediante ao distanciamento que o rumo da história toma, já que a temática de Segunda Guerra Mundial presume-se que esse filme vai ser mais sério, mas não é o que acontece aqui. O filme ele não se leva a sério, ele sabe da galhofa que é ter um personagem praticamente imortal e ele abraça isso, já que o personagem é capaz de realizar feitos que fariam até o Capitão América sentir inveja. Mas mesmo assim, Sisu é uma diversão honesta e direta ao ponto, que não necessita de um roteiro complexo e entrega exatamente o que ele se propõe a entregar. Pra você ter uma ideia, o filme tem 1h30 de duração, ele não tem nenhum tipo de barriga e ele é eficiente no desenrolar da trama aqui. A direção desse filme é desse cara aqui, mas ele não fez grandes obras na carreira dele não, então eu considero esse filme aqui um destaque na carreira dele e um bom adendo pro currículo dele. E fica claro que o diretor ele se espelha em diretores famosos. A referência mais clara acaba sendo as obras do Tarantino, já que o filme ele tem essa estética um pouco de filme do Tarantino, e você ter um cara matando nazistas não tem como você desassociar do Bastardos Inglórios. Porém, eu acho que às vezes esse filme ele peca pelo exagero. Em alguns momentos, principalmente na sequência final, que foi no momento que o filme me perdeu um pouco, já que eu acho que ele acaba exagerando um pouco e perdendo a mão. Mas nada que estrague o filme. Sisu é claramente um filhote de John Wick no cinema, trazendo de volta aquele estilo de protagonista badass e implacável. E você pode anotar aí no seu caderno, hein? Os filmes de ação raiz vão voltar a ser grandes novamente. Aquele tipo de ação descompromissada com personagens casca-grossa como nos tempos dourados do cinema de ação. Aquele famoso exército de um homem só. Eu digo isso porque o público ele tem respondido bem nas bilheterias. Desde Top Gun Maverick, fica claro que o público ainda se interessa por esse tipo de filme. Até porque esse filme aqui é a prova de que um bom filme de ação ele não precisa ter um roteiro complexo, como Matrix, por exemplo. Pega essa obra-prima aqui do George Miller. Ele é o primeiro que traz esse sentimento mais raiz de um filme de ação. Ele é um dos melhores filmes de todos os tempos, sendo que ele é praticamente uma grande perseguição de carros no deserto. E nada além disso. Ah, e é claro, né? Tem esse cara aí tocando uma guitarra flamejante num trio elétrico. O quão foda isso pode ser. E sabe o que é também muito foda? É você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever nesse canal, por que não? Se você tá assistindo esse vídeo até esse momento, significa que você tá gostando, né? Então dá essa força aí, não custa nada pra você, mas é de grande importância pra mim e eu fico muito grato. Essa fagulha dos bons filmes de ação, ela fica claro que ela tá se espalhando, já que o reflexo disso estão nos streamings, por exemplo. Pega filmes como O Resgate, que fez um grande sucesso na Netflix e é um filme simples de ação, mas funcional. A Locadora Vermelha, que não é boba nem nada, ela percebeu que o mercado tá mudando, que existe uma demanda para esse tipo de filme e ela tratou de se prevenir, já que eu não sei se você sabe, mas a Netflix tem um consultor de ação atualmente que é ninguém mais, ninguém menos que o Arnold Schwarzenegger. E essa é uma tentativa do streaming de tentar resgatar esses grandes filmes à moda antiga. Em meio a tantas produções de qualidade duvidosa sendo lançadas, o futuro da ação tende a ser promissor. E Sisu é a prova viva disso. Eu, como um espectador fiel desse tipo de filme, fico muito agradecido. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o presente momento. Não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo pra gente interagir. Eu procuro responder a todo mundo que comenta aqui. Então é isso, muito obrigado você que está chegando aqui no canal agora. Até a próxima aqui naquele filmaço.